Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Irmãos, Deus é fiel nas nossas vidas. Deus é tão bom que tem te trazido aqui todos os dias, todas as manhãs, para ouvir o devocional da manhã comigo. Irmãos, quantos testemunhos eu tenho recebido de vocês. Muitos aqui que me ouvem, nós temos até mesmo contato no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, vai lá me seguir. Eu sempre coloco alguma palavra, algum videozinho, nem que seja curtinho, mas para levar a palavra do Senhor. E muitos de vocês sempre me escrevem falando obrigada por esta palavra, mas não é para mim, irmãos, amém? Porque aqui nós estamos apenas como um instrumento nas mãos do Senhor. Da mesma forma como o Senhor me usa hoje, o Senhor pode também falar, agora filha, não, agora eu vou usar outra pessoa. E amém, glória a Deus, bendito seja o nosso Senhor, irmãos, porque precisamos entender, não sou eu quem faço, é o nosso Deus quem faz. Então, eu tenho ouvido muitos testemunhos de vocês me falando, missionária, que bom que nós tivemos esse devocional, essa palavra. Eu estava precisando disso, eu estava precisando de uma direção e o Senhor falou comigo de formas profundas. Então, irmãos, que bom ter você aqui comigo. E o tema do nosso devocional de hoje está muito forte. Está muito forte aos nossos corações, que diz o perigo de continuar ungindo depois que Deus já não está mais aprovando. Oh, meu Deus, eu vou repetir porque talvez você não tenha entendido. O perigo de continuar ungindo depois que Deus já não está mais aprovando. Olha só o que diz o texto base do nosso devocional de hoje, lá no livro do profeta Samuel. Livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 vai nos dizer assim: Então o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Aleluia! Irmãos, esse é um dos textos mais fortes para mim da Bíblia. E não fala sobre alguém sem unção, mas sobre alguém que continuou no cargo, na posição e na aparência espiritual, mesmo depois de Deus já não aprovar mais seu coração. Irmãos, Saul ainda era rei, ainda tinha título, ainda tinha aparência de autoridade, mas o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Isso nos revela algo muito sério. É possível manter a função sem a presença. Meu Jesus, Pai, me ajuda a falar isso nessa manhã, Senhor. É possível manter o nome, o microfone, o altar e perder a aprovação de Deus. Eita, Senhor, aleluia! O maior perigo espiritual não é perder a unção de repente. É se acostumar com a ausência de Deus. E ainda achar que está tudo bem, porque tem muitos assim. Olha só, Saul começou bem, irmãos. Foi escolhido, ungido, usado. Aleluia! Mas ao longo do caminho passou a desobedecer. E sabe como? Em pequenas coisas. A justificar suas escolhas, a se importar mais com a opinião do povo do que com a voz de Deus. Até que chegou o dia em que Deus disse, basta. Irmãos, quem pode com o nosso Deus? Aleluia! O texto não diz que Saul percebeu imediatamente que Deus havia se retirado. E isso ainda é mais grave, porque quando o coração se endurece, a pessoa não sente mais falta da presença,
sentir falta apenas do controle. Oh, irmãos, isso é muito sério que o Senhor está falando conosco hoje. Esse devocional não é sobre liderança apenas. É sobre vida espiritual, é sobre eu e você. É sobre continuar orando, cantando, servindo, postando, falando de Deus. Mas já não ouve mais a voz do Senhor. Irmãos, quantos nós temos assim em nosso meio? Quem sabe você que está me ouvindo está desta forma e o Espírito Santo de Deus está falando contigo nesta manhã, aleluia. Ou quem sabe você que está aqui e o Senhor está te fazendo lembrar de alguém, aleluia. Envia este devocional para esta pessoa, porque você será, aleluia, canal de bênçãos na vida deste homem, desta mulher, em nome de Jesus. Olha só, Sansão acordou como em outros dias, um dia comum, e ele não percebeu que o Senhor já havia se retirado. Esse, irmãos, é o perigo. Achar que tudo está normal, quando espiritualmente algo já morreu. Olha só, isso é um confronto para nós nesta manhã. Quando foi a última vez que você obedeceu mesmo sem entender o Senhor? Ou você ficou questionando? Você tem buscado a presença ou apenas os resultados que ela proporciona, que vem dela? Ou seja, dizendo em outras palavras, a presença do Senhor mesmo. Sem ser, eu quero o Senhor porque o Senhor pode me dar tal coisa. Não, a presença mesmo. Você tem medo de perder Deus? Ou medo de perder posição, conforto e controle? Onde está o teu coração hoje, nesta manhã? Deus não se retira de quem erra, mas de quem persiste na desobediência. Tem um vídeo aqui no nosso canal, na seção Jardim de Sementes, que fala sobre isso. E eu vou deixar aqui linkado para você ouvir após este devocional. Olha só, de quem troca o arrependimento por justificativa. Mas eu fiz assim, mas é porque também, ao invés, irmão, de se arrepender, de quem muitas vezes, irmãos, prefere a aparência espiritual à transformação verdadeira. Não, eu prefiro parecer crente do que ser crente de verdade verdadeira. Irmãos, nesta manhã, hoje não é um dia de nós pedirmos mais unção, mas é um dia de pedir alinhamento. Senhor, como eu estou diante de Ti. Não é dia de pedir para Deus usar mais. É dia de pedir para Deus corrigir, ajustar, confrontar, purificar o nosso coração. Irmãos, eu vou compartilhar com os irmãos aqui 2 experiências para a glória de Deus. Há um tempinho atrás, o Senhor havia me direcionado para uma obra. Só que eu tinha medo disso que ia me acontecer, porque era muita responsabilidade. E eu não queria aquela responsabilidade para mim, porque eu sabia que ia me custar muito. Muito o quê? Muitas noites de sono. Ia ser muita guerra, ia ser muita oração. Eu tinha uma noção, né? E eu não queria aquilo que o Senhor tinha para me entregar. Eu tô sendo muito sincera, eu não queria mesmo, irmãos. E quando o meu pastor na época veio me dar essa proposta, eu falei, eu não quero. Ele falou, mas eu orei e o Senhor me direcionou para isso. Eu falei, eu não quero. Tá doido? Eu falei, ainda assim, você tá doido? Eu não quero. Fui para casa, cheguei em casa com muito indignada. E conversei com a minha mãe e eu falei, mãe, eu não quero isso. Eu não vou perder isso e aquilo outro. Eu não vou aceitar essa responsabilidade. Eu falei desta forma. E aí eu subi para ir tomar um banho. Porque eu tava de cabeça quente, subi para tomar um banho. E quando eu estava no meu banheiro, irmãos, que eu fechei a porta, aleluia, que eu fechei a porta do banheiro, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, desta forma: não rejeite o que eu estou te falando.
Na hora, irmãos, eu travei. Eu tava segurando na maçaneta. Eu travei. O santo Deus. Aí aquela voz falou de novo comigo. Aleluia. Aleluia. Não rejeite o que eu tô te falando. E aí, irmãos, eu me virei, aleluia, e fui como se fosse em direção ao chuveiro para, e tomar o banho verdadeiramente. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: e se eu me retirar de ti? Aleluia. E eu vi, irmãos, como se fosse uma bola, e essa bola saía voando assim, ó, para fora do banheiro. Aleluia. E eu comecei a chorar e disse: não, Senhor. Aleluia, irmãos, porque naquele momento eu me senti vazia, sem propósito, aleluia. E eu falei: não, Senhor, não se retire de mim. Senhor, me perdoe pelo que eu disse. Senhor, me perdoe, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me ordenou. É muita responsabilidade, mas eu faço, Senhor. Se é o Senhor quem está me ordenando, quem vai à frente é o Senhor quem sustenta, aleluia. Irmãos, eu lembro que eu saí daquele banheiro, eu liguei pro meu pastor na hora, e eu chorava, eu falava: perdão, me perdoe, e ele: filha, tá tudo bem. E ele dava risada, porque ele já sabia como que é. Quando o Senhor manda, o Senhor, irmãos, mandou, tá mandado, aleluia. E ele ria, e eu: me perdoe por ter chamado você de doido, por ter falado que eu não queria. E ele: tá tudo bem. O importante é que você ouviu o Senhor falar e aceitou. Eu fui na minha mãe, abracei ela, eu chorava e falava: mãe, desculpa você ter ouvido todas essas coisas, mas eu vou fazer o que o Senhor me mandou. Irmãos, eu fiz. E foi tudo para a glória do Senhor. Teve as lutas que eu falei, claro. Tiveram as batalhas, nossa. Um dia a gente vai sentar e conversar, foram muitas. Mas bendito seja o nome do Senhor, que eu ouvi a voz do Senhor. E aí, uma outra recente que eu queria falar com os irmãos é que eu falei pro Senhor, Senhor, se preciso for, Pai, me exorta no altar pela tua palavra, aleluia. E o Senhor me exortou no altar pela palavra dele. Então, irmãos, sabe o que é o importante de tudo isso? Eu não tô falando para você olhar para mim e falar: nossa, mas como a missionária é santa. Não, irmãos, o que eu tô querendo dizer aqui, olha, busque pelo arrependimento. Busque se alinhar com a vontade do Senhor, busque se corrigir, busque ajustar, aleluia, a tua vida diante do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque existem muitos mesmo, irmãos, que já perderam a presença. O Senhor já se retirou há muito tempo e a pessoa ainda mantém a aparência espiritual. Longe de mim querer aparentar ser espiritual, sendo que o meu coração está longe. Aleluia, que você tenha essa mesma percepção. Longe de ti, só ter aparência, mas por dentro está oco. Amém? Irmãos, esta é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração nesta manhã para ti. E se você crê desta forma, vamos fazer uma oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, não queremos continuar tendo aparência espiritual apenas se a tua presença não estiver conosco. Sonda, Pai, o nosso coração, nos corrige no que precisa ser corrigido claramente. Eu prefiro, Senhor, perder qualquer coisa do que perder o teu Espírito, e o Senhor sabe, Pai, que eu nunca me acostume com menos do que a tua real presença. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, irmãos. Se essa palavra serve ao teu coração, deixa aqui o teu comentário, compartilha com mais pessoas. Aleluia, para que a palavra do Senhor alcance vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te espero. Aleluia, na segunda-feira para mais devocionais, para mais momentos com o Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.